Primavera de 2025 e há uma mulher inteligente que deve saber, que deve aguardar no Senhor para um relacionamento saudável com o homem que Deus escolheu para ser o seu marido. Então se valorize, o caminho é a valorização. Deus te fez exatamente assim, perfeita para ele e ele para você. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. E aí, esse livro aqui de Stephen Carter e Julia Sokol, ou Sokol, não sei. O que toda mulher inteligente deve saber. Como conseguir o amor que você merece? Claro que só Deus pode te fornecer isso. Quantas pessoas há no mundo, né? Como você poderia saber? Então, olhe sobre isso. Nós estamos terminando o livro. Ele tá louco para terminar, né? Aqui você tem os testemunhos. Página 139. As mulheres inteligentes sabem que a única pessoa com quem você é totalmente compatível é você mesmo. Então, alguém perfeito para você, mas não é uma pessoa perfeita, né? Que perfeito só é Deus, nem você é perfeita. Por mais que um casal se ame, eles são humanos e têm personalidades diferentes. Por isso, não irão concordar em tudo, as diferenças fazem parte da vida e não deveriam constituir motivos diretos para uma separação. Então, eu não lembro exatamente onde foi que eu vi. Será que foi um livro? Ou será que foi alguma mensagem de direcionamento de algum blog, de algum lugar que dava dicas para casais cristãos. E assim, tem uma conversinha que você precisa ter com a pessoa sobre o que vocês esperam de um casamento, né? Nem vou falar de namoro aqui. O que vocês esperam de um casamento, né? E algumas regras para quando vocês brigarem. Como assim? Já vamos ter regras de quando a gente brigar? Sim, porque isso vai acontecer. Então, acho que isso é importante. Eu lembro que nesse conselho que eu vi, tipo um conselho matrimonial, era assim. É do livro daquele, inspirado naquele filme Prova de Fogo. Isso, Fireproof. Então, é um desafio de 40 dias, de você orar pela sua esposa e você orar pelo seu esposo. Ele por ela e ela por ele. Então, assim, uma das regras é, quando a gente brigar, a gente nunca vai falar em separação e divórcio. Os conflitos têm de ser discutidos e negociados e ambos os parceiros precisam estar preparados para ceder. As pessoas que não conseguem compartilhar o mesmo espaço deveriam morar sozinhas. Então, eu acho que no final, eu vou ler só esse trecho mesmo. Eu aconselho que você lê esse livro. Eu não sei exatamente o nome dele, mas se você buscar aí, no seu buscador, você vai encontrar. É um desafio de 40 dias. E é bom que você, se você é casada, que você compre esse livro, de preferência físico, né? Enfim, pode comprar, se tiver aí para baixar em PDF também. Mas eu acho bom, um livro bom para ter de cabeceira, né? Que vocês leiam juntos, né? E que vocês preguem essas regras na geladeira.
Porque eu acho que quando, sei lá, eu não sei que tipo de pessoa que você é. Quando você tá com raiva do outro, se você sente mais fome ou se você perde a fome. Mas é impossível que você não abra a geladeira, né? Pelo menos para tomar água. Enfim, claro que essa dica pode te pegar no meio do caminho, né? Você já se casou, você já tá morando junto com a pessoa. Mas, enfim, né? O que Deus fala, né? Que Ele é aquele que endireita as veredas. Então, né? Dá tempo ainda. Agora, se você nem começou, dá pra fazer tudo certinho, que é muito melhor, né? Mas mesmo assim, as coisas, elas se estragam, né? E os relacionamentos também, né? É isso que Deus está falando para mim. Só que as pessoas não são descartáveis como um sofá que você joga fora, que você dá, leva esse sofá daqui, não. Seu marido, você não pode, leva esse homem daqui, ou a sua esposa leva essa mulher daqui, vou comprar outro sofá. Então, eu acho que você deve orar. Deus estava falando do lembrete. Meu Deus, olha como ele reforça. Nessa madrugada ele me falou, no momento certo eu vou acender a luz, e eu tô vendo a luz da geladeira que se acende, né? Eu vou acender a luz e aí você tem pouco tempo para agir. O que será, hein? Mas eu acho que é sobre briga mesmo. Acendo a luz e eu tava falando outro dia pra minha filha, né? Não lembro o que é. Filha, o que você vai querer? Isso ou aquilo? Filha, a geladeira tá aberta, filha. Vai logo. Né? Então, sim, a luz se acende e Deus, essa madrugada, tava falando pra mim, a luz vai se acender e aí você precisa decidir rápido, né? Não decidir. Talvez ali no meio da briga você precisa ter esses lembretes. E aí eu acho importante colocar na geladeira. De fato, colocar na geladeira. Na porta da geladeira. Quando a gente brigar, a gente não vai falar em divórcio, a gente vai fazer isso, isso, isso. Porque na hora da raiva, você não consegue lembrar, eu li o livro dos 40 dias, não. Não lembra. Não quero nem saber desse livro, tô com raiva desse livro. Entendeu? Eu acho que... E aí Deus está falando dos lembretes, né? Porque isso vai acontecer. Essas coisas acontecem. E não acontece só uma vez, né? Quantas vezes a gente se chateia com os filhos, né? Eu acho que com o marido não é diferente. Né? Só que não dá para se divorciar dos filhos, mas infelizmente do marido dá. E aí, coloque na porta da geladeira, né? Porque a hora que você tiver com raiva e você for tomar a sua água, aí você vai lembrar. E aquilo vai te constranger o coração. Eu li isso. Eu falei, não, eu vou fazer isso, exatamente isso, a hora que eu brigar com ele, a hora que eu brigar com ela, e isso vai, vai te dar um balde de água fria e você vai esfriar, porque quando a gente está com raiva, a gente fica muito quente, né? Então, assim, quase que bota fogo na casa, né? A gente fica, assim, muito destrutivo, né? E em pouco tempo a gente se arrepende, a gente vê que a gente destruiu a casa com as próprias mãos, que é isso que Deus fala, que a mulher sabe edificar, mas eu quero colocar a responsabilidade sobre os homens também, né? Porque o homem sabe também edificar. Só que eu acho que essa raiva, às vezes ela é intercalada e Deus sabe. Às vezes é um que está com raiva, às vezes é o outro. Então, o lembrete, ele tem que estar na porta da geladeira. Porque é um lugar que você é certeza que você vai acessar.
né? E aí, essa tempestade, a gente nunca sabe quando que vem. E parece que começa do nada, que nem uma faísca, né? E aí ela vai, de repente acaba tudo. Quer dizer, para você construir um casamento não é fácil. Você vai construindo um pouquinho, né? E daí você pensa, meu Deus, uma faísca, puf, acabou tudo. Tudo que eu construí todos esses anos é assim mesmo, é ingrato. Eu acho que é assim mesmo que essas pessoas acabam com tudo, né? É uma coisa bem assim. É claro que às vezes não é a raiva, né? Existe uma coisa que eu tenho entendido que se chama pecado passivo. Isso aí é um tipo de coisa que destrói na temperatura fria, eu entendo. Isso que eu tô falando são de brigas explosivas, entendeu? Uma coisa assim, bobinha, pequena, que de repente pega em um momento que a gente tá com baixa autoestima, né? Com, sei lá, um pouco triste e acaba virando raiva, ateando álcool sobre o fogo, né? Quando você não tá bem, qualquer coisinha, né? Você já se perturba, né? Agora, existe algo que eu acho que... Isso tudo na teoria, né? Nunca me casei, nem morei com ninguém. Tive relacionamentos, né? Mas não é a mesma coisa, né? Que casamento. Cada um na sua casa. Mas eu acho assim, que existe algo que destrói o casamento, que é na temperatura fria. E que o casal pode continuar junto, aparentemente. E pode ser que nunca, né? Mas que é algo que vai comendo por dentro e fica só a estrutura de fora. Sabe assim, minha mãe dizia pão bolorento, ou posso dizer uma estrutura oca, ou tipo santo do pau oco. É isso que eu tô vendo. Que são os pecados passivos, né? É quando você fecha os olhos. Né? Em algum momento você percebe que tem alguma coisa estranha e você fecha os olhos, ou você simplesmente se afasta do outro e começa a fazer substituições, né? Não se relacionam mesmo de fato, não estão casados de fato, apenas no papel. Então, infelizmente, o casamento é um empenho de dois. Se um deles desistir, não tem como continuar, né? É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.